Ele é médico do esporte, fisiatra e idealizador da Anabolic Academy. Meu amigo, Dr. Lucas Caseri. Bem-vindo, meu amigo. Não, prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser uma alegria, uma honra poder bater um papo aqui com você. Prazer é nosso aqui. Rapaz, a gente sabe que quando a gente alcança o topo, ou aquilo que a gente pensou ser o topo, que é sempre um pouquinho mais pra lá, isso é bastante glamourizado, né? Mas uma coisa que eu queria saber é o que fez você se tornar essa pessoa que escreveu 14 livros? 14. 14 livros? 14. Você trabalha? Trabalho também, bastante. Inclusive escrevendo os livros também, o que dá trabalho. Fala desses aqui primeiro. Como é que começou? De onde veio? De onde partiu esse interesse? Eu sempre gostei muito de pensar, né? Não sei quem gosta de horóscopo ou não. Eu sou geminiano, é o signo do ar, sabe? Né? Então tem muita coisa que a gente fica pensando. Eu sempre gostei muito, fui muito observador, assim, né? E falo, não é segredo também, eu tô dentro do espectro, né? E tenho altas habilidades também. Então isso me ajuda por um certo lado, esse hiperfoco, essa capacidade um pouco mais avantajada para isso. Existe o contraponto que é, às vezes eu tenho que me perguntar assim, onde é que desliga? Porque tem hora que eu tô cansado. Eu falo, gente, para de pensar assim, sabe? Você fala assim, onde é que desliga, sabe? Então assim, mas por outro lado, eu aprendi a ir canalizando, e isso foi muito benéfico, assim, desde a faculdade de medicina, de estudar, e eu sempre gostei eu fui presidente do congresso da faculdade, da Liga de Medicina do Esporte, gostava de fazer jornalzinho, então eu sempre gostei, assim, de tentar, acho que dar vazão, talvez, para isso, né? O interesse pela escrita veio antes do interesse pela medicina? Eu acho que veio meio que concomitante, cara. Acho que à medida que foi aumentando o volume de estudos, de coisas que eu comecei a ler, né? Em 2001, eu estava no segundo ano da faculdade, eu fiz um curso que era de filosofia e psicoterapia. E aí o segundo módulo dos 11 meses seguintes era de hipnoterapia educativa, né? O que você precisa aprender ali para viver bem e talvez usando a hipnose dentro da ferramenta da psicoterapia. E foi um ano que eu acho que eu li assim, só de filosofia, acho uns 20 e poucos livros durante um ano, livros grandes inclusive, e aquilo ali me aflorou muito a eu poder escrever, né, dar vazão, né? Então, desde ter blog, eu tinha um blog antigamente, né, escrevia, às vezes eu gostava de escrever quando eu estava tomando um vinho, por exemplo, né? Então eu falava, nossa, eu acho que eu sou o Van Gogh, né? Porque assim, eu escrevo quando eu tô tomando um vinho, uma música assim, né? E aí começou por aí. E aí depois, acho que foi só depois de eu sair da faculdade, que aí eu comecei a me interessar, eu fui para pós-graduação, né, entrei no mestrado, e aí começou essa história de publicar trabalho, né, de fazer monografia, de escrever, e aí eu falei, nossa, é isso aqui que eu gosto de fazer, né, mandar trabalhos para congressos, então você tem que escrever de uma forma determinada, com método, né, e o método para mim sempre foi muito bacana, e aí... Era um desafio ou prazeroso? Ou os dois? Foi prazeroso, assim, eu gostei, assim. E aí, só que só depois, eu me formei em 2004. Então, só em 2018 saiu o primeiro livro. E por um colega que falou pra mim, né? Falou, olha, você escreve muito bem, né? Você, naquelas comunidades do Facebook antigamente, né? Falou, pô, você discute muito, por que você não escreve um livro? Ele falou, as minhas ideias estão aqui, né? E eu nem tinha dado muita ideia pra isso, e aí eu falei, acho que eu vou fazer. E aí eu já tinha um curso montado, um workshop presencial, né, falando sobre hormônios, sobre esteroides. E aí eu abri duas telas, assim, uma com a minha aula, que era um final de semana inteiro, e a tela do Word aqui, e fui, tudo que eu falava da aula ali, como se eu fosse dando aula, escrevendo o livro. E aí o primeiro livro eu fiz em 45 dias, mais ou menos. Nossa! Tem 216 páginas o livro. Porque tem essa facilidade, né, de já estar... E isso é uma coisa muito interessante, né, que você fala de performance. Para mim funciona muito bem, me dá muita clareza. Às vezes eu vou dar uma aula, tu pega um tema diferente, eu pego literalmente uma folha de papel em branco,
pego uma lapiseira ali, um lápis, enfim, escrevo o tema central ali no meio, faço um círculozinho, e aí eu vou puxando flechinha, que na minha mente eu falo assim, aonde eu quero que essa pessoa comece e aonde eu quero que ela termine. Ela vai terminar sabendo o quê? Precisa saber isso. Aí eu vou puxando flechinha, 1, 2, 3, e aí eu vou colocando. Às vezes eu troco um pelo outro, né? Mas para mim isso, esse esquema mental me facilita, porque é meio que um mapa mental, e acho que facilita para na hora de você explicar, entendeu? Então o feedback que eu recebo com uma certa frequência fala, nossa, é muito claro, né? Eu consigo acompanhar o raciocínio. Você dá fluidez, né, pro aprendizado, assim. Então veio daí, aí veio o primeiro, e aí, rapaz, daí abriu a porteira, né? Aí veio um atrás do outro, né? Então esse ano... Todo ano? Esse ano, quase todo ano saiu o livro. Esse agora, o meu é o 14º, é o terceiro desse ano. Tá na gráfica, né? O 14º. 13 já tá. Então esse ano foram 2, um de treinamento de força para a doença de Parkinson, esse de creatina, de suplementação, e agora tem um de citrato de clomifeno, que é uma medicação muito utilizada aí desde a urologia, né? A ginecologia também usa bastante para fertilidade. Então já está na gráfica agora para sair logo mais, né? Então eu meio que isso me ajuda muito. Todos os meus livros eu fazia o sumário primeiro. Porque aí facilita. Te dá direção. Te dá um direcionamento. Sim. Ali. Eu tenho que falar disso. Uhum. Esse tema aqui eu vou dividir em essa e essa parte. Então, você já sabe exatamente o que você vai falar, que é isso, né? Que a gente faz num curso em grupo, né? Do começo da manhã. Assim, então, estabelecer o sumário, assim, facilita esse raciocínio. E aí, assim, até ver se o sumário faz sentido. Porque não adianta eu explicar uma coisa depois que era um conhecimento básico para ele entender o todo, né? Então, ordenar o conhecimento, né? Por ordem, é importante, assim. E aí foi isso, cara. Que legal! E você parece que virou uma autoridade e quase um combatente ali, revolucionário sobre os anabolizantes. Eu falo bastante de esteroide anabólico, né? Logo que meus pais são profissionais de educação física, e meu pai tem uma academia há mais de 45 anos em Santos. E eu vi muita gente fazer musculação, os vozinhos debilitados muitas vezes, e que tinham dificuldade de sentar e levantar, de fazer atividade, né? Precisar de ajuda e melhorar muito ali com a musculação. E às vezes você ia fazer exame médico, perguntava da dieta, assim, você vê que era muito ruim, né? Então sempre teve um certo preconceito com relação a isso. E aí depois que eu fui fazer minha residência em medicina física e reabilitação, e aí você vê aquela senhora influenciado por essa realidade do seu pai? Sim. Sofrendo na fisioterapia, sabe? Com aquela progressão muito lenta, né? E ter tido históricos na enfermaria, quando eu passava, de DPOC, da pneumologia, por exemplo, do professor falar, escuta, olha, esse paciente aqui ele não está comendo muito bem, nossa, ele está perdendo muito peso, vamos fazer uma Decadurabolim para ele. Tinha na enfermaria, que é um esteroide anabólico, o decanoato de nandrolona. Então isso era um pouco mais comum, né, há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás. E aí isso foi se perdendo um pouco, né, de estudar sobre isso. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa de um anestésico. Quando você está com dor, você tem um analgésico. Quando você tem seu sistema imunológico ali, né, ou inflamação muito exacerbada, você tem o corticoide. Você está com infecção, você tem o antibiótico. E quando você está catabolizando extremamente, você está com uma doença que você não está comendo direito, que você não está se exercitando direito, você está minguando a sua massa muscular, está te prejudicando, perdendo força para fazer atividades do dia a dia, por que você não pode utilizar um anticatabólico? Como um anti-inflamatório, né? E a gente tem essas medicações, né? Então, várias dessas medicações, tem uma série delas no mercado, elas estão no mercado desde a década de 60, 70. E não foram retiradas por aparecimento de efeitos colaterais nefastos no âmbito terapêutico, né? O que acontece é que pega-se muito o que faz no abuso, no uso em altíssima dose, desmedido, com outras coisas misturadas, mercado paralelo, e
parece que tenta traduzir isso para o terapêutico, né? Do tipo, olha, tá vendo? Isso aqui dá errado, eu não posso passar isso para um paciente. E aonde eles foram estudados foi justamente no ambiente terapêutico, no ambiente de debilidade, né? Uma das drogas mais conhecidas aí, a oxandrolona, começou em 1963, o primeiro estudo, com crianças com síndrome de Down. Então, para melhora da altura e para ganho de peso também. Então, as crianças com síndrome de Down têm uma estatura um pouco mais baixa. Então, o desenvolvimento dessa criança ponderoestatural com o esteroide anabólico. E deu certo. Sim, e deu certo. Foi um dos primeiros estudos que a gente chama de randomizados controlados, né? Estudos metodologicamente bem desenhados para esse fim. E dá para aplicar. Se você pensar nas doenças de um modo geral, as doenças crônicas, elas são estados catabólicos. Elas são estados onde a fisiopatologia, né, se você observar o que acontece no seu organismo, é um consumo exacerbado. Porque você vai quebrar o seu músculo para jogar aminoácido para fazer células, né, de defesa. Você pode olhar que as pessoas que internam, geralmente elas perdem peso, perdem massa muscular, perdem aptidão física, né? Então eu acho que basicamente todas as doenças você tem um processo catabólico que pode ser muito ruim. O que a gente observou recentemente aí com essa pandemia que passamos foi pessoas muito jovens que ficaram internadas, acamadas e que saíram totalmente debilitadas, né? Então, o que poderia ter sido feito nesse lugar? Talvez utilizar isso mesmo, a própria nutrição aliada à suplementação, o treinamento de qualquer que seja espécie, o treinamento elétrico, por exemplo, né, para você exercitar os seus músculos, né? Somos seres de fazer movimento. E aí, eventualmente, os hormônios, né? Muitas doenças têm uma prevalência muito alta de hipogonadismo, de deficiência de testosterona. Então, no AVC, por exemplo, no derrame, você tem quase 50% de chance de você ficar com deficiência de testosterona. Ou seja, de cada 2 pessoas, uma tem deficiência de testosterona. E quando a gente observa na população pessoas com deficiência de testosterona, elas têm uma maior morbimortalidade, ou seja, aparece mais doenças, as que têm, geralmente elas agravam ou aumenta a mortalidade, né? Então é uma coisa que precisa tratar. Mas a gente não trata muito, parece que essa informação sobre os anabolizantes, por exemplo, sempre, para mim, eu não sou dessa área, sempre chega por um atleta ou pseudo-atleta ou alguém querendo vender o produto que ele é patrocinado. Não chega muito da ciência, do médico. Qual é o problema? É do marketing? Eu acho que tem bastante tabu, né, com relação a isso. A musculação, o fisiculturismo sempre foi uma coisa mais periférica, né? Foi uma coisa mais underground, né? Uma coisa, um universo recheado dos seus mistérios, de segredos, né? De ver o que você estava fazendo para ficar daquele tamanho, né? Eu acho que veio um pouco daí. E o que acontece é muita gente entra para esse meio não tão preparado do ponto de vista psíquico, talvez, né? Com uma certa ingenuidade, uma falta, às vezes, de ter aprendido algumas coisas, né? Para julgar adequadamente riscos. Então, muitos jovens acabam indo para um caminho que não é tão saudável assim. Que é primeiro abusar de altíssimas doses, comprar esses medicamentos no mercado paralelo, que não é da indústria, que tem toda a sua tecnologia para a substância ser pura, né? E acompanhar a sua própria saúde com alguém que, além de não ser profissional de saúde, né, muitas vezes tem um conhecimento muito ruim, né, do que ele se propõe até a conhecer sobre saúde, né? Então, isso... De onde vem essa pressa? A pressa é até o que a gente estava falando antes aqui, né? Parece hoje vivemos em tempos do miojo, né? Tudo pronto em 3 minutos e sem esforço nenhum, né? Basta colocar água ali, um temperinho e tá tudo pronto e é maravilhoso, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Se a gente observar, né? Quem planta tâmaras, né? Sabe que não vai colher tâmaras, né? Então, as coisas levam tempo para ser bem construídas, né? A gente estava brincando aqui, né? Nossa, você levou 45 dias para escrever o seu primeiro livro? Eu falo, não.
Eu levei 30 e poucos anos para conseguir fazer o meu primeiro livro, né? Então, justamente por causa disso, né? De você ir adquirindo. O fisiculturismo, se você parar para pensar, é um esporte que você tem o julgamento da competição. É pelo volume dos atletas, pela definição muscular, pela proporcionalidade. Não adianta ter, né, parte de cima muito grande e a parte de baixo muito pequena. E a simetria, lado direito e lado esquerdo. Então, esses 4 critérios, para você ter um músculo, para você ter um físico que é grande, que é definido, que é simétrico, que é proporcional, com densidade muscular, isso leva tempo para ser construído. E as pessoas hoje têm pressa. Eu vi um rapaz falando isso. E aí demora, né? Quanto tempo você demora? Foi rápido, 10 anos eu vi um fisiculturista. Uau! Algumas pessoas do marketing digital você já deve ter ouvido falar, né? O Ícaro sempre fala isso, né? Me dê 10 anos, né? Sim. Porque leva um tempo, né? Para você conseguir fazer e se sobressair um pouco, né? Então... Você acha que isso é cultural? Você acha que isso é... Talvez essa exposição, talvez, dos nossos tempos, né? Sim. Tempo de Instagram. Eu acredito, pelo que eu vejo, o latino ele é mais corpolatrista, como a gente estava falando, né? Tem um apelo estético maior, né? E nós brasileiros também. Então nós somos um dos países pioneiros e que mais faz cirurgia plástica do mundo. E também o uso de esteroide anabólico, né? O brasileiro é muito aficionado, inclusive julga, né? Os outros, inclusive, pela sua aparência física, né? A sua muscularidade. Tem muito a ver com essa questão latina também, dessa masculinidade de estar associada, né, a grandes quantidades de músculo, enfim. Tem uma questão cultural que é bem importante também. E aí junto um certo imediatismo do brasileiro também em alguns aspectos, né? É muito bom, a gente é muito criativo, né, para achar soluções inovadoras, né, para uma coisa que era complexa, mas quando isso é distorcido, a gente tenta passar o carro na frente dos bois, né? Sim. E nesse lugar da saúde, às vezes ela acaba ficando em segundo plano. E aí pode ser ruim, né? Para a pessoa viver da melhor forma possível, por onde ela tem que começar? Olha, eu julgo que tem um tripé fundamental para você tentar melhorar a sua aptidão física, pensando mais no físico, né? Que é a atividade física, o exercício. O exercício precisa ser prazeroso, né? Toda atividade física, qualquer exercício, você comparar a natação, o ciclismo, o jiu-jitsu, né? Ele te dá um benefício e te cobra um preço. Se você for correr, te dá o benefício cardiovascular, mas ele vai cobrar o preço do seu impacto no joelho. A natação, poxa, você não tem impacto no joelho, mas você tem bastante rotação de ombro, né? Então, todo exercício tem. O que a gente sabe hoje da ciência é fazer exercício diminui doença e diminui mortalidade. Não é uma questão mais muito de discussão se é benéfico ou se não é benéfico. No entanto, nós estamos lidando com seres humanos, né? E você não vai conseguir fazer uma coisa que não te dá prazer por muito tempo, né? Então, se você vai falar, olha, eu adoro ir para o Gil, vá para o Gil todo santo dia, né? Quantos dias eu faço? Olha, o máximo que você conseguir, né? O máximo que te der prazer, por exemplo, né? Hoje a gente vive tempos atribulados e às vezes é até um fator de estresse a pessoa treinar 6 vezes por semana. E eu, às vezes no consultório eu já tive que tirar dias. Eu falei, olha, você treina segunda e terça, na quarta você descansa, porque você não está dormindo tão bem as outras noites. Então você já vai estar cansado. Esse segundo dos 3 pés. Oi? Esse é o segundo. Não, esse é o primeiro ainda, não tô falando do treino. Né? Aí você fala, treina quinta e sexta, no sábado você dorme até mais tarde e no domingo você treina e no domingo você descansa. Então, em vez de 6, ele treina 5. Mas eu melhoro o desempenho dele, eu ganho de estética, porque eu tirei um dia de treino, porque ele estava fazendo só um dos pés muito bem. O outro pé é o quê? É o descanso. Porque 30% aproximadamente da população mundial, o Brasil se inclui nisso também, tem algum tipo de problema com relação ao sono. É muito simples de você ver. De segunda para sexta, você nota que você acumulou cansaço? Significa que os seus dias, né? Esse é um bom exercício. Sim, eu falo, é uma pergunta muito simples que no consultório eu fazia. Você nota que de segunda para sexta-feira, sexta-feira você está mais cansado?
às vezes ficava na dúvida, até de repente, para alguns era muito claro. Eu falo, tá bom, o seu desempenho no treino de sexta é o mesmo desempenho no treino de segunda? Ah, não. Então você já sabe, né? Isso que você está falando é tão incrível, porque para mim esse era o normal. Tô cansado. E não é normal. Não é normal, né? Quer dizer, é o normal, mas não é o natural, não deveria ser assim. Sim. O ideal seria você não ficar cansado. Seria você ter uma boa energia todos os dias, né? Pode ser que um dia você vá dormir menos, né? A vida é um pouco assimétrica, né? Não homeostase. Mas são perguntas simples que você fala, olha, de segunda para sexta, você nota que o mesmo treino que você faz de perna, ou se o mesmo rola do Gil, que você fez na segunda é igual de sexta? Não, sexta eu já estou muito mais cansado. Opa, tem que acender uma luzinha amarela e falar assim, vamos olhar aonde que está. Porque às vezes é na quantidade de sono, as pessoas procrastinam, mexem no celular, né? Tem muito estímulo excitatório, vamos dizer assim, né? Antes de dormir. Então, em algum lugar eu tenho que achar onde é que está esse problema do sono. E aí, o outro pezinho é a alimentação. Então eu falo, se você tiver uma mesinha com 3 pezinhos, né, que tem aquela borrachinha, aqui, ó. Né, se você tirar só uma borrachinha de uma delas, essa mesa já fica bamba. Né? Então precisa estar. E aí a nutrição junto com a suplementação, a nutrição adequada ao seu objetivo. Né? Para muitas pessoas que vão fazer atividade física explosiva, que tem um grau de anaerobiose muito grande, por exemplo, um Gil, por exemplo, um CrossFit, né? Cortar carboidratos talvez não seja uma estratégia tão inteligente assim, porque você vai provavelmente perder potência, vai perder capacidade de exercício, né? Para outras talvez nem tanto, talvez para correr longas distâncias, baixa intensidade, mas para atividades explosivas. Então a nutrição, né, a alimentação e a suplementação precisa estar nesse tripé também. Então, com relação ao físico, é isso. É se exercitar, comer bem e dormir direito. É tão simples quanto isso. Mas é tão complexo de fazer. Essa visão, isso muda tudo. Porque para mim era o normal. Eu não me lembro de ter terminado uma semana de treino bem. Super cansado sempre. Então... vou olhar direito para isso. O treino, ele precisa ser extenuante, obviamente, né? Mas às vezes você fala, nossa, acho que amanhã eu não vou treinar porque eu não estou aguentando mais, né? Significa que a sobrecarga de treinamento no seu biomaterial talvez esteja sendo muito, né? Eu fiz uma prova, eu entrei para uma assessoria esportiva especializada em corrida, principalmente, eles tinham outras modalidades. E o primeiro dia eu corri 3 minutos, não quilômetros. Minutos. Não consegui. 5 meses depois eu fiz uma prova de 25 e terminei como se eu não tivesse corrido. Exatamente isso. O treino levou foi 5 adequado. meses. Não foi? Hoje em dia a pessoa quer fazer em 1 mês, né? Será que dá pra fazer em 1 mês? Eu falo... uma pessoa que eu trouxe aqui para bater um papo, Camilo, ele é professor. Ele falou que para as pessoas que querem fazer uma maratona, por exemplo, se você quer fazer bem, com saúde, 3 anos. Não, dá para fazer em 6 meses, né? Não dá. Bem, seguindo esse tripé. Eu justamente ia falar isso. Olha, para você terminar a maratona não morrendo, 1 ano. 1 ano ainda aumentando progressivamente, nas nossas estruturas. O músculo adapta rápido, né? O cardio e o respiratório e o metabólico também, mas as estruturas outras, osso, tendão, ligamento, articulação, isso demora um pouco mais. Então, dar muito volume ali. E nosso sistema ortopédico não é igual peça de carro, né? Que você pode trocar, né? Ele desgasta. Ele desgasta com o uso. Por que medicina? Por que medicina? Quando eu estava na escola, na minha adolescência, eu acabei indo para o esporte, para a competição de natação, fui fazer triatlon, cheguei para uma etapa do Mundial de Triatlon com 17 anos, e eu sempre gostei e quis fazer educação física. E aí, na educação física, eu entrei numa realidade, né, onde eu tinha uma escola que era das 7 da manhã a 1h30 da tarde. Quando eu entrei na faculdade, era das 8h30 da manhã às 11h30.
E eu falei, gente, tá faltando alguma coisa aqui, né? E meu pai na época tinha amizade com... eu fiz em Santos, a faculdade, tinha amizade com o pessoal aqui da Unifesp, né? Da fisiologia do exercício. E eu comecei a acompanhar algumas aulas, mesmo estando no primeiro ano de educação física, como ouvinte. E aí, aquele universo de conhecimento gigante, né? Para um geminiano, eu falei, gente, eu quero entrar nesse lugar aqui, né? É isso. E aí eu tive aula com um professor que era médico do esporte também. E eu falei, poxa, eu quero fazer medicina do esporte. E aí, para fazer medicina do esporte, eu tinha que fazer medicina. E aí eu saí da faculdade, fui fazer um cursinho para poder entrar na faculdade. E você agora tá num outro lugar, né? Você tá, agora já tô um pouco mais. tá no online. Tô no online. Como é que é essa mudança na prática? Eu me formei em 2004, a partir daí, desde o quinto ano da faculdade, já fazia avaliação física, avaliação de triagem de risco para exercício, junto na academia, orientação de boa alimentação, sem dieta, né, não era nutricionista. E posterior a isso, eu acabei me formando, comecei a ir para a área super acadêmica, sempre gostei, mantive muito isso durante todo o período, mas eu atendia. Eu ia atendendo, aí durante a residência eu fui atendendo, uma hora eu comecei a ficar um pouco cansado. E começaram a surgir outras oportunidades de dar aulas em alguns lugares, né? Eu sempre gostei de dar bastante aula, me ajudava muito a organizar o conhecimento, então para mim é um lugar onde eu surfo muito bem, né? Me deixa um livro aqui, né? E que eu fico quieto aqui, não vou dar trabalho para ninguém. E aí eu comecei a querer dar mais aulas por conta disso. E aí a rede social, né? A rede social começou aí daqui a pouco alguém te vê, chama para palestra, e aí isso foi acho que mais ou menos em 2017, eu montei uma plataforma online, comecei a acompanhar algumas pessoas. Na época eu lembro que o primeiro que eu acompanhei foi o Alex Vargas, que eu não sei se você conhece, sim. Que é do Fórmula Negócio Online. E eu olhei aquele cara ali, eu falei, gente, no começo eu nem confiei muito nele, assim, né? Era uma proposta muito... Falei, pô, como assim ganhar 100 mil reais, né? E aí achei meio esquisito, mas comecei a fazer as coisas ali direitinho, montei uma plataforma. Eu não fiquei rico, eu achei que eu ia ficar rico, obviamente, mas eu não fiquei rico, mas eu ganhei um bom dinheiro. Que eu falei, olha que interessante, foi uma renda complementar muito legal, assim. E aí a partir daí foi evoluindo, e o profissional também, workshops de final de semana, com tickets mais altos. E eu falei, poxa, e se eu gravasse esse workshop aqui? Talvez fosse interessante eu gravar um curso online. Aí eu já tinha plataforma, experiência, acabamos montando 3 cursos do online, né, na Hotmart. E aí fizemos alguns lançamentos. Aí vi de tudo quanto foi gente, né? Peguei curso de tudo quanto foi lugar, assim, o Érico Rocha, o Ícaro de Carvalho, o Leandro Ladeira, o Natanael Oliveira, enfim, um monte de gente que eu acabei aprendendo sobre marketing digital, um pouco de copy, né? Um pouco do que funcionava no tráfego, produção de conteúdo. E aí a gente fez definitivamente, quando foi no final de 2019, pré-pandemia, eu já estava ganhando no online mais do que eu ganhava no consultório. E aí eu falei, acho que eu vou ficar com esse aqui um pouco, pelo menos aqui vou dar uma descansada. E que está começando a escala. Isso. E aí, pré-pandemia, 6 meses antes, mais ou menos, a gente tinha começado já num volume muito bom de vendas, de estrutura de produção de conteúdo e de vendas, já estava com os meus livros. E aí veio a pandemia. Na hora que veio a pandemia, eu, dessa minha área, era a única pessoa que tinha 3 cursos grandes online prontos para vender e já vendendo, né? Então foi realmente assim, muito benéfico do ponto de vista comercial, né? Eu entendo tudo que gerou a pandemia, mas para mim, do ponto de vista comercial do meu negócio, fez assim, né? Porque aí a gente fez lançamentos muito fortes, assim, muito bons. E aí a partir disso eu falei, olha, acho que eu quero ficar aqui nesse lugar, assim, né? E aí eu comecei a lembrar tempos atrás, falei, poxa, quando eu estudava e eu não ganhava muito dinheiro, eu falava assim, pô, eu podia ser pago para estudar, né? Adoro estudar, eu podia ganhar dinheiro para fazer isso, né? E hoje eu faço isso. E hoje, se eu não estudar, eu não ganho dinheiro. Também estou preso por outro lado, né? Mas eu quero ficar de boa. Preso não. Preso não, né? Mas para assim, quem é teu né? curso? O meu curso hoje ele é para... Quais são os seus cursos? Principalmente para médico. Hoje eu tenho uma plataforma
de ensino, que é a Anabolic Academy. Lá dentro tem conteúdos, enfim, toda semana tem um conteúdo diferente, resumos de artigos científicos, mas é basicamente da clínica e da ciência relacionada à testosterona e esteroides anabólicos em diversos cenários. Cenários terapêuticos, cenários de abuso, para que é voltado principalmente para médicos, para que eles entendam isso e saibam gerir, tanto os pacientes que abusam, pacientes terapêuticos também. Então isso é da plataforma. Lá dentro tem alguns cursos. Então tem o Ciência Anabólica, que foi o protótipo desse de 2017, tem o de reposição de testosterona, tem só da parte ortopédica também, e aí alguns outros cursos diferentes. Então de saúde da mulher, tem de gestrinona, nandrolona, dioxandrolona, tem cursos específicos ali. E agora a gente vai começar no final de agosto a pós-graduação. Eu montei uma pós-graduação de anabolismo clínico. Sensacional. A primeira, né? A primeira pós-graduação, é. A minha é a primeira e no Brasil é a primeira também, é. Sensacional. De anabolismo clínico, envolvendo exatamente esse tripé. Então, fatores relacionados a descanso, sono, estresse, fatores relacionados a treinamento, tudo que treinamento que envolva hipertrofia, ganho de aptidão física, ganho de aptidão física no modo geral, e nutrição e suplementação, como o tripé fundamental, e avaliar a clínica hormonal. Você, do teu ponto de vista, esse cuidado com o corpo, cuidado com a saúde também, ele vem aumentando? Sim e não, né? Eu acho que, assim... Porque tem essa eu acho que a gente tem mais informação. Porque tem essa coisa da bolha também, né? Às vezes a gente... Tem. Né? Você consegue perceber? Sim. O nível maior de sedentarismo ainda é muito grande, né? A segunda causa mais importante, talvez, aí depois de obesidade, seja o sedentarismo. Né? A gente tem boa parte da população mundial, a população brasileira também, sedentária, sem fazer atividade física em nível suficiente para falar você é uma pessoa fisicamente ativa, né? Na nossa realidade. Então eu acho que na minha bolha todo mundo treina. Mas essa não é a realidade do nosso país, de um modo geral, não é a realidade, não. As pessoas treinam, mas treinam pouco, né? Muitas vezes até um fator de estresse, né? Porque fica se cobrando de treinar, mas não consegue, né? Então, para mim, tá aumentando a informação sobre isso. Mas o nível de pessoas fisicamente ativas conseguem colocar uma vida boa, né? A gente estava falando aqui da roda da vida, né? Os vários aspectos da vida, eu acho que não está tão alto não, e se bobear tem diminuído um pouquinho. Porque aumentou o sedentarismo. Você vê aquelas fotos dos anos 50, dos anos 60, né? Não tinha tanta gente. Não tinha obesidade mórbida, né? Assim, era muito pouco mesmo, realmente. Você acha que existe uma glamorização até mesmo do sedentarismo? Sabe? Eu acho que são vários aspectos, né? Assim, uma aumentou a nossa facilidade de adquirir comida, de adquirir comida pelo telefone, né? Então você não tem nenhum esforço. Antigamente você até precisava cozinhar, né? Você precisava ir comprar num lugar, né? Então assim, acho que diminuir um pouco a atividade física, obviamente, o sedentarismo. A tecnologia é muito boa, né? Se fosse a tecnologia, a gente não estava aqui. Exatamente. Né? Então, se a tecnologia é muito boa, né? E ela tem que ser aproveitada. Só que eu acho que diminuiu um pouco a atividade física por conta disso. E aumentou muito, talvez, a ingesta de alimentos ultraprocessados, né? Antigamente era, nossa, como assim esse negócio vem numa lata, né? Era esquisito, né? Mas ao longo do tempo acho que foram meio que mostrando pra gente que a lata era mais seguro do que o alimento in natura, né? Porque já tinha sido preparado pela indústria, Olha, né? Enfim, a importância da COP. Sim. Então, é exatamente isso, né? A gente observa aí ao longo da história muito sobre isso, né? Então, e eu acho que os próprios valores, né? A gente tem muito, eu acho que um pouco essa diferença do ter humano para o ser humano. Eu acho que tem muito isso hoje. Nada sutil. Quem é você? A gente pode observar isso na rede social, né? Às vezes você sabe que a pessoa não está fazendo nada de edificante para o social, né? Às vezes até para ela mesma. Mas ela realmente conseguiu um sucesso financeiro muito grande. E ela é muito valorizada
por conta desse sucesso, né? Então, assim, é muito mais o ter, né, do que o propriamente dito o ser. Aí o ser a gente traz. O que você está colocando dentro do seu corpo? Por que você está escolhendo se alimentar de uma forma ruim e não de uma forma boa? Porque intrinsecamente você acaba sabendo. Por que você não está se exercitando? Né? Por que a sua vida está tão assimétrica? Por que você não está dormindo direito? Né? Você acha que é distração? Eu fico pensando nisso, sabe? Distração? Eu imagino que não seja uma escolha. Só uma distração. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu acho que é a questão do viver no automático, né? É viver no automático e às vezes viver no passado e no futuro, né? Mas as pessoas têm muito pouca presença, eu acho. Você consegue desligar? Como é que tá? Eu consigo. Atualmente, eu sempre gosto de dizer, né? Essa vida em homeostase, assim, meio que não existe, né? Ninguém que construiu algo sólido foi, né, totalmente equilibrado em todas as suas áreas da vida, né? Mas eu acho que existe um bom senso nisso, né? A gente estava falando, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Faça, né? Quando você estiver muito cansado, né, exausto, você descansa, mas você não desiste. Só que aí você pode ter um AVC com 35 anos também, né? Você pode ter um burnout, né? Então, eu acho que as pessoas muito vivem meio que num automático e pensando muito lá na frente, esquece daqui, né? Esquece de o que eu vou fazer hoje, né? Eu gosto muito de algumas práticas de centramento, porque hoje a gente vê a rede social, mas a gente vê um recorte da vida da pessoa. E aí você fica comparando o seu com o recorte da vida da pessoa. Vocês estão em fases diferentes da vida, né? Em tempos para adquirir determinadas coisas diferentes da vida muitas vezes, mas você está vendo um recorte o tempo inteiro, né? Então eu tenho, todos os dias eu faço, já zerei já e joguei fora vários cadernos de agradecimento. Então eu chego à noite e falo, olha, se eu não acordasse amanhã, que coisas no meu dia que hoje foram boas que eu posso agradecer? Poxa, eu fui no mercado. Mas não é só o fato de você ter ido no mercado. É a oportunidade de você ter o seu carro, para você ter ido no mercado, para você ter escolhido o que você quer, para você ter o dinheiro para você pagar a conta. Tudo isso está envolvido quando você escreve o mercado ali. Eu acho que isso te ajuda a centrar um pouco, né? De você olhar para o seu viver ali, como você está vivendo, né? Você tem alguma relação com a espiritualidade? Eu gosto muito. Porque quando a gente fala sobre... Eu nunca vi ainda, não tive contato com alguém abundante que não fosse grato. Sim. Sabe? Abundante pelo próprio esforço ali, que não fizesse esse tipo de prática. Sim. Sabe? Então, como é essa relação com a espiritualidade? Ela vem aumentando? Ela se existe? Eu acho que veio até aumentando ao longo do tempo. Eu sempre gostei, na verdade. Desde criança eu já fui para a Provida, não sei se você conhece, né? Mais comum. Desde que eu tinha 12, 13 anos, meu pai me levava para a Provida. Então eu sempre gostei muito dessas, enfim, coisas que talvez não eram somente deste plano, vamos chamar assim. Minha avó era muito católica também, então eu frequentava, né, sabia de algumas coisas. E eu acho que com leitura e um pouco de maturidade também, isso foi sendo muito mais forte, né? Eu falo, gente, acordar é um presente. Né? Dependendo da crença, eu falo, eu sou, né, cristão. Eu falo, olha, se Deus me permitiu acordar mais um dia, é porque ele sabe que eu tenho coisa para fazer, ou ele confia em mim, entendeu? Então, obrigado por estar aqui, né? Obrigado por eu ter acordado mais um dia, porque eu podia simplesmente não acordar, né? Como diz lá aquela fábula da Narizinho com o Visconde de Sabugosa, né? Do Rui Barbosa, se não me engano. Não lembro de quem é, do Monteiro Lobato. Enfim, não vou saber citar. Mas aí no meio do poeminha ali fala, né, a vida é assim, a gente pisca, 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 um dia a gente pisca e morre, né? Então a gente para de piscar e morre. Então, se eu acordei mais um dia, então para mim isso é muito importante, assim, realmente de ser grato. Toda vez que eu frequento a igreja anglicana, toda vez que eu vou para lá, eu mais agradeço do que peço. Obviamente que eu peço, mas eu acho que eu mais agradeço do que peço, né? E eu fiz a formação também e frequentei durante muitos anos uma aldeia Rosa Dourada, que tem orientação xamânica, né? Fazem rituais de ayahuasca, enfim. Então, gosto muito do xamanismo também, uma questão com os animais. Eu sou vegetariano. Né? Como começou?
Essa relação com o quê? Do vegetariano ou do... Ayahuasca. Ayahuasca? Eu conheci um grupo que fazia cursos de desenvolvimento mental. Eu tinha passado por um cancelamento na internet, eu tava, né, tive depressão, enfim, estava me reerguendo e nesse momento... Depressão por causa do cancelamento? Também, porque foi um prejuízo profissional extremamente elevado, assim, foi muito grande mesmo. E aí acho que até autoquestionamento, né, o que eu tô fazendo, né, então acho que mexeu demais, assim. E aí eu conheci um grupo que fazia cursos de desenvolvimento humano, de práticas de hipnose, retiros espirituais, né, retiros de meditação. E aí uma das pessoas que tinha lá, ele frequentava a aldeia. E aí um dia ele falou, poxa, você vai gostar, tinha umas rodas de cura durante esses cursos, né? E nas rodas de cura eu ficava junto com ele, com o Cezão, como anjo, né? Protegendo ali todo mundo, né? As pessoas, né? Enfim, dando o suporte todo. E aí ele me levou um dia lá na aldeia, e aí eu fui lá pro meu primeiro ritual de ayahuasca, um lugar muito ecumênico, muito acolhedor. Você consegue assim. explicar aquilo? Porque pra gente foi uma experiência... Ayahuasca? Até hoje eu não consigo explicar. Ayahuasca em cada copinho, né, que tem, enfim, cada lugar tem o seu ritual, tem uma quantidade muito grande de DMT, né, que é o que a gente produz ali na nossa pineal, enfim. E então eu acho que vai muito dessa conexão do tudo que você trouxe, né? Quem você é, o que você está levando para lá para poder fazer essa experiência. Eu acho que também do lugar, tudo que te é induzido ali, né? Então, dentro dos rituais, né, por exemplo, né, o vomitar, né, não é uma coisa ruim, né? Você não conseguiu naquele transmutar contexto, aquilo que estava te incomodando, e aí você vomitou, né? A aldeia Rosa Dourada tem orientação bem xamânica mesmo, né? Então tem o Cauanã que toma conta lá de tudo. A gente tem todo o material, né? Então o curso de formação que eu fiz lá, você aprende sobre a maracá, né? Aquele chocalho, você aprende sobre os instrumentos de poder, o cachimbo, todos os animais, né? Toda a filosofia da Mãe Terra, enfim, a gente aprende mesmo. Sim. Eu realmente fiquei lá na aldeia 5 dias, que é um curso que eles chamam Despertando o Xamã Interior, esse curso. Muito legal, muito bacana. E eu sempre me senti muito, muito bem de lá. Esse ano eu fui 2 vezes já na aldeia, né? Eles têm rituais todo o último final de semana do mês tem umas rodas de cura também, que sem a ayahuasca, mas é muito bacana, assim. Eu já presenciei coisas muito bonitas lá, e para mim, acho que desses, não sei quanto tempo eu frequento, talvez aí uns 6, 7 anos, é bastante. A ciência te já aproxima, te afasta ou tá em outro lugar da espiritualidade? Eu acho que me aproxima mais. Eu já tive ayahuascas que foram muito fortes, muito pesadas, assim. E já tive coisas que foram lindas e maravilhosas, né? E eu acho que me aproxima bastante da espiritualidade, né? Fica difícil, né? Porque, poxa, o primeiro curso de massoterapia que eu fiz, inclusive um dos meus professores vai vir aqui, né, Rogério Góes, ele tem um canal muito legal chamado Anatomia Fácil. Ele é incrível, ele fez eu me apaixonar por anatomia. Isso aqui é maravilhoso. Sim. Falando com ele, tô falando de 17 anos atrás, 18 anos atrás. Tem mais, né? Tem algo que eu não entendi, tem algo que a gente não consegue explicar. Você consegue explicar? Da espiritualidade, no todo? Eu acho que depende um pouco da... O que é aquele lugar da ayahuasca, por exemplo, que você alcança com meditação? São, como dizem, né, o autoconhecimento é um caminho, são vários veículos. Entendo a ayahuasca como um desses veículos. Sim. Talvez a religião aquilo? Também, né? O importante é o vinho que está dentro das diferentes garrafas, né? Às vezes pode ser o mesmo vinho com diferentes rótulos ali, né? Eu acho que tem muito eu gosto muito da questão da consciência crística, né? De você
gostar do outro, amar o outro como você também se ama, para você não fazer pro outro o que você não gosta de fazer para você, de você não roubar, de você não matar, né? Acho que parece onde que isso é um estiver pouco presente, clichê. Vai dar certo. Vai dar certo, né? Vai dar clichê certo. Tem uma razão de existir. Você se importar com o outro, por exemplo, né? Eu acho isso muito bom. É uma forma, como é o título aqui do podcast, né? De você ser melhor, maior, mais pleno, né? Com mais vida, com mais vitalidade, de você conseguir, pegando o modelo de Jesus, né? Vamos dizer assim, toda a filosofia, os ensinamentos, quanto mais próximo você for dele, talvez seja mais legal, talvez seja melhor. Se as pessoas fossem mais perto de tudo isso, o mundo seria um lugar mais tranquilo, eu acho. Você mudou, quando você mudou a realidade financeira? Mudei. Mudei. O quê? A realidade financeira, o dinheiro eu acho que é um pilar muito importante da vida, né? Como eu estava ouvindo outro dia lá, né? Assim, o dinheiro não é tudo, mas é uma boa parte, né? Você precisa de um determinado dinheiro para você ter liberdade. Eu acho que o dinheiro é um meio, ele não é o fim. Né? Muita gente tem o dinheiro como fim, mas eu acho que ele é só um meio. É um meio, por exemplo, né? Hoje eu trabalho com o digital, então hoje eu consigo manejar a minha agenda. Eu tenho algumas reuniões fixas, tenho um compromisso, mas eu consigo agendar com você no meio da tarde. Eu consigo fazer outras coisas, né? Tem eu consigo mais vida gravar na vida. Eu consigo gravar no domingo. Então, assim, o digital me deu uma liberdade, né? E agora, o digital tem do dinheiro envolvido. Porque aí eu moro num lugar bacana, eu consigo, né, comprar as coisas que eu quero, né? E aí depende do quanto você quer. Eu sou uma pessoa que sou muito, a gente estava conversando aqui antes, né, super low profile, assim, então assim, para mim, chega num determinado nível, não vai mudar muito a minha vida, porque eu gosto de comer determinadas coisas, eu não gosto de outras, né? Tem aquela coisa de, a gente sabe o mínimo que a gente precisa para viver bem, mas tem que estabelecer um máximo, né? Sim. Se não financeiro, um máximo de esforço para obter esse... Eu gosto muito de um pensamento que assim, ó, se o dinheiro começou a ficar caro para você adquirir, não compra ele. Se o dinheiro começou a ficar muito caro para você ter, não compra ele, não é um bom negócio. A gente estabeleceu isso aqui. Quando é que fica caro? Tirou tempo, sabe? O tempo que eu tenho com a Paty ou com a nossa filha é muito caro. Tirou minha saúde, é caro. Outro dia eu vi um podcast, né, que estava falando justamente isso. Ele falou assim, olha, quem é mais rico, né? É um cara de 25 anos que não tem dinheiro ou é o Warren Buffett que tem bilhões, né? Ele falou, olha, esse cara aqui, ele pode triplicar o patrimônio dele, mas ele não compra 10 anos de vida a mais. E você tem esses anos todos que você pode chegar numa renda adequada, né? Então, assim, eu acho que é óbvio que é mais legal você ficar triste em Paris, né? Você ficar triste né, num lugar muito agradável, né? Comendo boa comida, enfim, né? Com todo o suporte. Mas realmente não é tudo, né? Eu vi colocaram esse exemplo, mas dentro de um contexto... em um curso de gestão de tempo, quem você escolheria? E todo mundo escolheria o rapaz. E o mesmo motivo, tempo. É escasso e não renovável. Tempo. Acho que a coisa depois eu acho que isso mudou. Saúde, mudou ao longo do tempo que eu fui vendo também. Eu falo, o digital, assim, a gente fala que é muito legal, né? Ganhei super prêmios aí e tal de faturamento. Mexeu com você? Mexeu com você? Mexe, né? Quando a gente fez o primeiro milhão, assim, né? Fazer lançamento de, sei lá, 400 mil reais. Meu Deus do céu, né? Eu nunca vi tanto em tão pouco tempo, né? O famoso do Érico Rocha, 6 em 7, né? Quando você conseguiu ganhar mais de 100 mil reais em menos de uma semana.
aquilo ali mexe um pouco também, né? E eu outro dia eu escrevi sobre isso, eu fiquei feliz desde os primeiros 200, 300 reais que eu ganhei. É muito legal, eu li. Desde sempre, assim, isso foi evoluindo. E a gente precisa saber situar. Quando você não ganha tanto quanto você esperava, mas tá bom isso, ainda tá muito acima do que você tava, né? Então, acho que assim, essa importância de trazer para o presente, até as práticas de agradecimento que eu faço, é muito, muito isso, né? É você saber, olha, eu fiz, talvez não seja o melhor de todos, talvez eu não ganhei tanto quanto podia, né? Só que eu tô bem, né? Então eu tenho que agradecer tudo isso, né? Tô aqui, tô com saúde, né? Tô com amigos, tô conversando, posso manejar meu tempo, né? Então, e aí, durante o trabalho de fazer essas coisas, teve hora que eu fiquei com o pé no surto, outro no sabonete. Né? De cansado mesmo, de fazer coisa assim. Você acorda fazendo coisa e vai dormir fazendo coisa e acorda porque tem que fazer coisa de novo. Mas porque você essa é uma coisa que não é falada também, né? O digital. Você tem que aprender tantas coisas no digital. Sim. Tantas coisas, tantas... Nossa, de filmagem a tráfego pago. Dá, mas tem um gap aí. Sim. O 6 em 7 demora uns meses, uns anos. Para alguns, talvez, é uma coisa engraçada, né? Por exemplo, quando você... muita gente que vende curso para você fazer curso para ganhar dinheiro. A pessoa está vendendo um curso que te ensina a você fazer um curso para ganhar dinheiro. É muito comum, assim, essa pessoa não tem tanto dinheiro. Mas a promessa é muito forte de você enriquecer rápido e quantias astronômicas de dinheiro. Tá todo mundo cansado. E aí isso vende muito. Na hora que vende muito, ela realmente ganha aquilo ali. Viu? Não falei? Não falei que dava certo, entendeu? Olha aqui a minha vida, né? Então, hoje a gente vê algumas realidades talvez um pouco... óbvio que eu admiro o sucesso, mas fica um pouco dispar, né? Você tá fazendo os seus stories dentro de uma Lamborghini, por exemplo, né? Eu acho legal pra caramba, eu acho um super carro, mas não é a realidade, né? Eu acho que ensinar talvez esses que a gente chama de small victories, né? Ou seja, as pequenas vitórias, seus pequenos comemorativos. Poxa, essa semana, 3 vezes por semana você conseguiu ver a aula de marketing digital, né? Isso é uma vitória importante, né? Você está caminhando no outro sentido, porque parece que a velocidade é muito importante hoje, né? E eu falo, talvez demore um pouco mais. Sim, né? É clichê também, mas aquela coisa de curtir o processo. Sim. A gente precisa aprender a curtir o processo, porque vai chegar lá. Sim. Você vai se desenvolver. Quando você faz um pequeno exercício, olha para quando você estava há 5 anos. Nossa, é muito distante. E 10 anos, nossa, é muito... Então, vai dar certo. Eu tenho pavor de alguém virar pra mim, sei lá, que eu não vejo há 5 anos, 10 anos, e falar assim, nossa, você não mudou nada, né? Eu falo, Jesus amado, o que eu fiz da minha vida? Que eu não mudei absolutamente. Como não? Eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, mas como você tá diferente, eu te conheci. Você eu falo, é outro. É assim que eu gosto. Né? Eu gosto de uma pergunta que a gente elaborou aqui, para fazer para todo mundo, que é o que precisa ser feito além do que é preciso fazer? Como é que você cuida de você? Eu adotei para mim algumas coisas que são frases assim, ou pensamentos que para alguns são mais duros, para os outros não. O primeiro deles é assim, ó, it is what it is, do inglês, que é assim, ó, é o que é. É o que você tem agora. Às vezes eu brincava, falava assim, você conhece a Elk? É o que temos, entendeu? Então, às vezes é aquilo ali, não depende de você, né? A gente tem uma certa ilusão de controle da vida, né? Mas você pode estar fazendo tudo certinho, chega um louco ali que assaltou um negócio, sai dando tiro ali e você tomou um tiro, né? A gente está sujeito às intempéries aí que tem, né? Então, de olhar as coisas, talvez de uma certa frieza um pouco mais, de ver como elas são. A gente tende a querer romantizar, ficar muito apegado. Falando, isso tem um pouco do estoico também, né? De você trazer ali e falar, olha, a realidade é essa, né? Você vai fazer o quê? Você pode chorar ou você pode fazer alguma coisa. Aí entra a minha segunda frase, né, que eu aprendi com Charlie Harper, do 2.5 Men. Você sabe quem que é? Sei. Daquela série? E ele fala assim, a man's gotta do what a man's gotta do. Né? Assim, o homem precisa fazer o que precisa ser feito. Tá, você tá numa realidade aqui que é ruim. O que você vai fazer? Eu vou precisar fazer isso. Então faça.
né? Porque se você não fizer, eu tenho amigos brilhantes, né? Que sempre tiveram ideias de livro, isso aqui. Eu falo, só tem um jeito do livro ficar pronto. É você sentar na cadeira e você escrever do começo até o fim, senão ele não vai ficar pronto, por mais que você seja, né, faça suas ideias, enfim. Então, essas duas assim, né, qual é a realidade, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o que precisa ser feito, né, pelo tempo necessário até você chegar onde você quer, né? E aí é uma coisa que vem um pouco da espiritualidade, que eu falo assim, olha, Deus não me daria um fardo tão grande que meus ombros não pudessem carregar, entendeu? Então, talvez eu esteja me preparando mesmo para isso. Então, é isso. Tô aqui, tá chovendo, tá ruim, né? Nós somos do Gil também, né? Tá tempo ruim ali, você tá embaixo, você tá na desvantagem, mas você fala, vou ficar tranquilo aqui, entendeu? Vou fazer o meu melhor. Foge quadril. Vou fazer o meu melhor aqui, entendeu? Para tentar sair daqui, né? Então, E dá. Na maioria das vezes dá. Então eu vejo que assim é um processo, né? Claro, depende muito de cada um também, né? Eu fui meio que me formando para isso, né? Desde lendo, processos terapêuticos, né? Acho que vai adiantando, né? Você vai agregando ali no seu ser, tomando porrada, né? Bastante da vida momento também. Pra você, porque foi uma das coisas que a gente... Foi assim que mudou o jogo pra gente. A vida ficou mais leve, ficou mais fácil, ficou mais próspera. Quando a gente deu a mesma importância do tempo pra gente, a mesma importância do tempo que a gente dava pro trabalho, sabe? A pausa mesmo. No Tantra a gente chama de vacuidade. O nadismo. O nadismo, né? Você tem isso. O ócio criativo, né? Como diz Domênico de Masi, talvez, né? Um pouco de assim, eu não sei se seria que te energiza. Eu não sei se seria criativo, mas seria... Sim. Nada, sabe? 5 minutos. Você tem isso? Eu tenho. Eu sempre falo assim, eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Assuntos diferentes? Livros diferentes, de assuntos completamente diferentes, assim, desde livro técnico a livro de poesia, por exemplo, né? Para mim, aquele momento que eu tô ali, eu entro dentro do livro, converso com o autor, eu falo assim, olha, é um momento de eu poder me abrir, porque os meus pensamentos estão vindo ali, enquanto eu tô lendo, né, eu tô formulando ideias ali também, é um momento de eu me abrir sem a violência da reciprocidade. Eu não vou receber nada em troca, eu tô ali. Então, aquele momento para mim é um momento de plenitude, assim, eu gosto bastante desse momento, assim. E eu escuto muito louvor, assim, eu tenho uma playlist lá, vou escutando, então os meus 2 ou 3 banhos do dia ali, uns 10 minutos ali, escutando música, fazendo. Então, esses são os meus... eu tenho pequenas fugas durante o meu dia, assim, sabe? Pra gente finalizar, porque tá incrível, mas tem que finalizar. Bora. Deus existe? Eu acho que existe. Eu não consigo conceber o universo, o nosso próprio corpo humano, né? A beleza de tanto mecanismo extremamente intrincado e que a gente nem descobriu tudo ainda. Eu acredito que como isso seria possível se não tivesse uma inteligência criadora de tudo isso, né? Eu não acho que é fruto do acaso, pura e simplesmente, né? Mas eu acredito sim numa força criadora de tudo que a gente tem ainda. Sensacional. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço, né? Papão aqui. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu, tanto quanto a gente. E, poxa, todas as informações sobre o Dr. Lucas estarão aqui embaixo, inclusive links para você acessar cursos, livros, e a gente fica por aqui. Tchau!